Graças e paz, amados. Sempre uma honra estar aqui com vocês, adorando aquele que vive e reina soberanamente para todo sempre. A Ele seja a honra, a glória, o domínio e o poder, hoje e para sempre. Amém. Confesso que fiquei orando ao Senhor sobre o que estudávamos juntos nessa noite. Fiquei orando ao Senhor sobre dois temas: como vencer as tempestades da vida. Seria uma possibilidade, mas Deus inclinou meu coração, Edmilson e Elise, para falar sobre o que nós estudamos lá no presídio essa semana, juntos. Casal de amigo aqui, podia saudá-los com uma salva de palmas. Estão aqui. Temos estado juntos com outros irmãos da igreja lá no presídio, toda semana levando a palavra do Senhor. Então, orando ao Senhor, sentindo no meu coração de falar sobre esse tema dessa noite, do sonho para o destino. Crianças podem sair, por favor, das suas classes até os 9 anos. Ou não tem criança, ou elas já foram. Para que elas já foram. De qualquer forma, foi bom lembrete. Mas então, vamos estudar um pouquinho, um texto bastante conhecido da Palavra de Deus, cujo tema nessa noite vai ser do sonho para o destino. Eu quero dar o crédito dessa reflexão a um livro que eu li há alguns anos atrás, e esse estudo de hoje é baseado nesse livro. Esse livro foi escrito em 2005 por um pastor americano, eu acredito que já deva ter em português, From Dream to Destiny, do sonho para o destino. Então a reflexão de hoje é baseada nesse livro, que eu acredito que já deva ter em português. Apesar de ser um texto muito conhecido, eu creio que Deus irá falar conosco nessa noite. Eu fiquei pensando algo para nós refletirmos juntos, o qual nós pudéssemos já aplicar de imediato nessa semana, na semana seguinte, que eu creio que a palavra do Senhor, ela é prática, ela tem que ser vivida no nosso dia a dia, e aí ela fará diferença na nossa história. Amém? Gênesis 37, de 1 a 11, história muito conhecida. Certamente você já ouviu algumas meditações sobre esse texto, mas eu creio que há algo especial para nós nessa noite. Gênesis 37, de 1 a 11, diz assim: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. Fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Tendo José um sonho, e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atavam os feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodearam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente. E com isso tanto mais o odiavam por causa
dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é este que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-vos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Amém? Minha oração por essa palavra é que nós cantamos em alguns cânticos. Eu tomei nota de algumas frases. Nós cantamos os 3 cânticos. Por sinal, eu diria, havia e há uma presença gloriosa do Espírito Santo entre nós. Nós cantamos: tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Teu amor não falha. Deus já fez, não fará. Deus já fez um caminho aberto pelas águas. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos atentos para ouvir o meu clamor. É Deus de perto e não de longe, Deus de aliança e Deus de promessas. Deus não é homem para mentir. Possa enfrentar o que for, seus planos não podem ser frustrados. Louvado seja o Senhor, que Deus equilibrou no teu coração. Cantar esses cânticos, você vai entender o porquê. Tem tudo a ver com a nossa reflexão dessa noite. Mas o texto que lemos, de uma forma prática, eu diria que todos nós temos sonhos. E não só nós temos sonhos, mas Deus também tem um projeto de vida para cada um de nós. Deixa eu dizer algo aqui, de voltar para o texto, algo que eu senti de falar. Deus irá fazer grandes coisas hoje no nosso meio, mas vai depender da sua sede. O Salmo 107 diz que Deus sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. O tamanho da sua sede vai influenciar como Deus agirá nessa noite na sua vida. Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele faz diferenciação entre atitudes. Amém? Por isso, não estava aqui no script, mas o tamanho da sua sede nessa noite vai influenciar naquilo que você vai receber do Senhor. Então, voltando para o texto, todos nós temos sonhos, mas Deus também tem sonhos e projetos para cada um de nós. Onde está isso, pastor? Está na Bíblia. Salmo 139. Ele vai dizer que Deus nos viu os nossos ossos quando eram ainda informes, diz a Bíblia. E no teu livro foram escritos todos os dias da nossa vida, cada um deles escrito e determinado quando nem um só ainda vive. Então Deus tem um projeto de vida para você e para mim, cada um de nós. Deus sonhou com você. Você não é obra do acaso. Eu posso lhe dizer que os sonhos de Deus são maiores e melhores para a sua vida do que você possa sequer pensar ou imaginar. 3 semanas atrás eu falei um pouquinho da minha história. Morador aqui do interior do bairro, muito simples. Deus então nos leva para morar fora do país, conhecer culturas diferentes, algo inimaginável para alguém do contexto social no qual eu vivi, com as minhas expectativas. Mas o dia que eu entreguei a minha vida para o Senhor Jesus, aos 23 anos de idade, uma nova história começou. E Deus ainda está escrevendo a história da minha vida, da Zezé, da minha filha, dos meus netos, assim como está escrevendo a sua história. Talvez você não veja o final dela, talvez você ainda não entenda por completo. Eu vou te dizer que você não vai entender,
mas precisamos crer que os planos de Deus são maiores e melhores para a sua vida. E se nós confiarmos, lá na frente nós entenderemos que Deus foi preparando o caminho e nos tratando, principalmente o nosso caráter, para algo maior e melhor que Ele irá fazer na nossa história no futuro. Amém? Então Deus tem sonhos. Existem coisas que Deus criou para serem feitas, só você irá fazê-lo. O propósito de Deus para você, ele não é maior ou menor do que o dos outros. Ele é o seu propósito. Vou repetir essa frase. O propósito de Deus para você, ele não é maior ou menor do que o propósito dos outros, mas ele é o seu propósito. Logo, aquilo que Deus colocou na sua mão, faça-o da melhor forma, que no tempo de Deus ele vai colher. Você vai colher. Seja fiel nas pequenas coisas, que o Pai vai te colocar sobre coisas maiores. Mas como você poderá ter maior responsabilidade se não for fiel nas pequenas coisas? Seja fiel nas pequenas coisas. Eu gosto de falar sobre o presídio. Os irmãos queridos estão aqui, vão lá com a gente, porque naquele lugar você não entra com o celular, você não entra com carteira, ninguém pode tirar uma foto lá e colocar nas redes sociais. Entre nós não tem ninguém disputando uma posição eclesiástica. Há uma variedade de igrejas que estão juntas semanalmente, única e exclusivamente para servir aquele que vive e reina para todos sempre. E aí então nós servimos com prazer e levamos a palavra do Senhor àquelas mulheres. Eu posso falar por mim, eu sou uma das pessoas que sou mais abençoada indo ali naquele lugar. Acordamos cedo na segunda de manhã, gastamos nossa gasolina, nosso tempo, nossos recursos, mas o Senhor tem nos honrado grandemente. Todas as vezes que somos fiéis nas pequenas coisas, Deus te recompensa. E quando estamos no propósito de Deus, há prazer, há alegria em fazer aquilo que fazemos segundo o coração do Pai. Amém? Então, como sair do sonho para a realidade? Tiago, no capítulo 1:12, vai dizer assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. José, em toda a sua trajetória, ele foi provado. Por que Deus o provou? Porque Deus estava trabalhando no seu caráter para algo grandioso que aconteceria no futuro. Se Deus não o preparasse, possivelmente quando ele chegasse a ser governador do Egito, ele poderia falhar ou sucumbir. Por isso que Deus trata conosco em algumas áreas da nossa vida, para que não para nos provar, mas é porque cada vez que passamos por uma prova, nós subimos um degrau a mais, espiritualmente falando, e de glória em glória vamos ficando cada vez mais parecido com o Senhor Jesus, e assim estamos cada vez mais sendo preparados para aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Amém, amados? Então, Deus coloca determinadas circunstâncias da nossa história, de fato é para nos preparar para aquilo grandioso que acontecerá no futuro. Eu quero falar sobre algumas áreas, baseado nesse livro que citei, algumas etapas pelo qual José passou, que todos nós passamos na nossa história, até chegarmos plenamente no local que Deus planejou para você e para mim. A primeira delas, o primeiro teste que José foi exposto foi o teste do orgulho. Ele era filhinho do papai, era mais amado do que os outros, recebeu uma roupa mais bonita que os demais, e por isso ensoberbeceu o seu coração. E Deus então precisou tratar com ele. E eu por muito tempo achei que esse
pecado, porque Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Não era algo tão relevante, eu estava enganado. Tenho visto muitas pessoas extremamente orgulhosas naquilo que faz, nos recursos que tem, na casa, na roupa, no cabelo, na beleza e tantas outras coisas. E a raiz de todo orgulho, deixa eu dizer algo para você, pessoas extremamente orgulhosas são pessoas extremamente inseguras. E para se posicionarem, para dizerem que são alguém, precisa expor que é melhor do que o outro, e o nariz então cresce. Lidar com pessoas orgulhosas não é nada bom. Preferimos estar com pessoas humildes do que estar com pessoas orgulhosas. E Deus então trata com José. O primeiro teste no qual ele precisa passar é o orgulho. Lembrando que Satanás foi expulso do céu por causa do orgulho. Então Deus então trata com José nessa área. Então os orgulhosos precisam controlar a língua, precisam olhar para dentro do coração, precisam olhar o que tem sido falado, o que a boca fala, que está cheio o coração, segundo a palavra. E os soberbos precisam desenvolver uma atitude de gratidão. Eu tenho, sou o que sou, pela graça e bondade do nosso Senhor Jesus Cristo. E então, contra o orgulho, a gratidão é uma arma poderosa. Reconhecer que o que somos, se fomos salvos, resgatados, libertos das trevas, porque alguém pagou o preço naquela cruz, e fomos resgatados, fomos justificados pelo seu sangue, é saber, Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador. Então José teve que tratar com orgulho. O segundo teste pelo qual ele teve que passar foi o teste da cisterna. Interessante que José foi ver o que seus irmãos estavam fazendo, ele estava obedecendo o pai. José sonhou e, por obedecer o pai, foi jogado numa cisterna pelos seus irmãos. Precisamos entender o que significa cisterna para nós. Cisterna é um lugar de solidão, um lugar úmido, um lugar onde você se sente sozinho, escuro. Deixa eu te dizer, eu acredito que todos nós algum dia passaremos por momentos como esse, de luta, sentir só em algum momento. Mas nós precisamos entender as razões pelas quais nós estaremos lá. Precisamos entender que algumas cisternas são partes da vida. A palavra do Senhor diz: no mundo tereis aflições. Todos conhecemos esse versículo. Mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quando estiver numa cisterna, não culpe os outros, não desenvolva uma atitude de vítima. Quando estamos passando por esse momento, tendemos a culpar os outros. Se desenvolvermos essa atitude, ficaremos lá por um longo período. E eu quero te dizer que quando estamos nesse lugar, o diabo então, começamos a ouvir algumas vozes de acusação, de desesperança. Estamos aqui porque merecemos, que fizemos isso, que fizemos aquilo outro. Onde está Deus? Então começamos a ouvir vozes de acusação. E eu quero dizer, quando estiver nesse lugar, lembre-se que a palavra diz em Apocalipse 12:10, que o nosso acusador vai até a presença de Deus e nos acusa de dia e de noite. Mas quando estamos nesse lugar, o inimigo vai tentar que nós coloquemos o foco nas circunstâncias, olhando as razões pelas quais estamos lá, ao invés de olharmos a fidelidade de Deus. Mas Deus é fiel. Apesar das lutas, Ele abrirá um caminho no deserto, como nós cantamos. E como aconteceu na vida de José, ele estava sendo preparado para algo grandioso.
no futuro. Quais são os propósitos, então, da cisterna que aconteceu na vida de José? Ele clamou a Deus e buscou a dependência de Deus. Mesma coisa que aconteceu com Jonas. Jonas se desviou dos caminhos do Senhor, foi jogado no mar, engolido por um grande peixe, durante aqueles 3 dias, na barriga do peixe, naquela cisterna. Ele clamou ao Senhor e Deus o ouviu. Então, na cisterna precisamos clamar com humildade, não murmurando ou reclamando, porque Deus sabe todas as coisas, sabe as razões por que estamos lá, como sairemos de lá. Precisamos crer que Ele tem um propósito em todas as coisas. Então, o primeiro teste que José passou foi o teste do orgulho, o segundo o teste da cisterna, o terceiro foi o teste do palácio, de ser fiel em todas as coisas que vinha a mão dele para fazer. Tudo que José colocava a mão prosperava. E qual era a razão do sucesso de José? A razão de José está no versículo que lemos em 2, que diz que Deus era com José. Eu não sei se você tem experimentado isso. Eu gosto muito de falar a meu respeito. Eu vou falar para edificar a sua fé. Todos os lugares por onde passamos, eu e minha amada esposa, aquilo pelo qual tínhamos a responsabilidade de uma equipe grande conosco, de dar resultados em grandes organizações, estou falando de trabalho, onde passamos, prosperou. No Oriente Médio, em meio aos muçulmanos, na Nova Caledônia, do lado da Austrália, em Madagascar, na África, nos últimos 5 anos, tudo que colocávamos as mãos prosperava. Por quê? Por causa do sério desejo? Não. Por causa do desejo do coração de servir ao Senhor e da consciência daquilo que temos e o que somos vem do Senhor. Pois se do céu não nos for dado, de fato nada teremos. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados Ele dá enquanto você dorme. Citei para você parte do Salmo 128. Então temos a consciência de o que temos, o que somos, vem do Senhor. Obviamente fazemos a nossa parte, mas o sucesso, as bênçãos do Pai, vem por causa dEle. E essa é a consciência que você e eu precisamos ter. E Deus era com José. E qual era a chave da prosperidade de José? Porque que tudo que ele colocava a mão prosperava? Porque ele tinha a presença de Deus junto com ele. E qual é a chave para a presença de Deus? Eu diria a obediência de coração. É obedecer ao Pai, crendo que Ele tem algo grandioso para fazer na nossa história. E muitas vezes, mesmo sem entender todos os planos, tudo que nos acontece, precisamos crer naquele que vive e reina soberanamente, que Ele tem um propósito para a razão pelo qual estamos passando. E todos nós estamos sendo preparados para algo grandioso no futuro. Então, a chave, porque ele prosperava era a presença de Deus. E porque ele tinha a presença de Deus? Porque ele obedecia a Deus de coração. Vou falar algo para você, mas as bênçãos do Senhor vêm em decorrência da obediência. E a chave da obediência é escutar e praticar a palavra de Deus. Amém? Até aqui? Falei sobre 3 testes. Quem lembra o primeiro? Teste do orgulho. O segundo, teste da cisterna. O terceiro, teste do palácio. O quarto teste, o teste da pureza. A Bíblia diz nos Salmos, no Gênesis, no
39:6, algumas características de José. Numa linguagem de hoje eu diria: José era saradão, fofão, bonitão, era um cara pintoso. E diz a Bíblia que ele era tentado todos os dias pela esposa de Potifar. Deixa eu falar algo para você. Para Deus nos levar para onde Ele quer cumprir o propósito da nossa vida, esse teste certamente virá sobre nós, o teste de impureza. E a impureza começa nos olhos e não no coração. Primeiro nós olhamos, depois cobiçamos, e depois o pecado e a imoralidade entra na nossa história, como aconteceu na vida de Davi, com Batseba, que olhou a mulher do vizinho lá, e você conhece toda a história. Então, se os seus olhos, diz a Bíblia, forem bons, todo o teu corpo será bom. Então decida o que olhar. E por que José fugiu? Porque ele correu. Amados, tem situações na nossa vida que nós temos que correr delas. Tem alguns sites que não podemos olhar, tem alguns ambientes que não podemos olhar. Precisamos fugir da aparência do mal. Tem alguns ambientes que não precisamos ir, algumas conversas que não edificam. Então precisamos fugir. Em determinadas situações, talvez tenha alguns contatos no seu telefone, você vai ter que deletar. É por isso que José fugiu, porque ele era de carne e osso. E a carne, meus amados, ela é literalmente fraca, ela não vai se converter. Você tem que levar na sua caminho, e você só o faz através de oração, através de buscando viver uma vida no Espírito Santo de Deus. E a imoralidade, deixa eu dizer para você, ela vai afetar não só você, sua casa, mas também as gerações futuras. Deus diz em Êxodo 34, 6 e 7 que ele não inocenta o culpado, mas visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração. Então, o que você faz na sua vida, além de afetar a sua vida individual, vai afetar a vida da sua história, da vida da sua família, do seu cônjuge, dos seus filhos, até a terceira e quarta geração. Então, há uma responsabilidade sobre nós. E José então foi testado contra a pureza. Mas a boa notícia para nós é: Isaías capítulo 53 vai dizer que Jesus foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então Jesus é o meio pelo qual podemos tratar os nossos pecados e as nossas iniquidades. Deixa eu falar rapidamente sobre a diferença entre pecado e iniquidade. Pecado é algo como um acidente de percurso. Às vezes pecamos, fazemos o que não queremos, né? Mas isso não pode ser uma prática. Quando isso se torna uma prática e você o faz deliberadamente, isso é o que a Bíblia chama de iniquidade. Você sabe que é errado ou consciente, mas o faz por espontânea vontade, de forma premeditada. E a palavra do Senhor diz que, Isaías 53, que Ele foi moído na cruz, não só pelos nossos pecados, mas também pelas nossas iniquidades. Então, se estamos vivendo num lugar que não devíamos, estamos lutando com uma prática que não estamos vencendo, o sangue do Cordeiro nos justifica de todo pecado e de toda injustiça e nos liberta. Jesus é a solução. Amém, amados? Essa palavra. Então, o quarto teste que José passou foi o teste de pureza. O quinto teste foi o teste da prisão, ou o teste da perseverança. Sabe, amados, às vezes achamos que obedecer a Deus é a garantia de que viveremos no mar de rosas e que nada sairá do controle, mas isso não é bíblico. Ninguém gosta da ideia de experimentar lutas, mas em Romanos 5 diz que mas também nos gloriamos em nossas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e perseverança caráter, e caráter esperança.
Sabe quantos anos se passaram da vida de José, até do sonho até o destino? Dizem os estudiosos, cerca de 11 dias, 11 meses, 11 anos. Logo, para que ele pudesse estar preparado para o que Deus queria fazer através da vida dele, naquele período de fome, para resgatar toda a nação de Israel, salvar da fome, ele teve que ser preparado durante 11 anos. O sexto e antepenúltimo teste, o teste de poder. Em um único dia, Deus muda a história de José, saindo de escravo do governador do Egito, de escravo a governador do Egito, atingindo então o propósito pelo qual Deus o tinha criado. E de onde provém o poder? Jesus responde a Pilatos dizendo, quando Pilatos diz: não sabes que tem poder para te salvar, te libertar da cruz ou crucificá-lo? E Jesus então disse: se do céu não te fosse dada autoridade sobre mim, de fato você não teria nenhuma autoridade. Então a autoridade vem do Senhor. E qual o propósito do poder? Muitas vezes nós oramos ao Senhor: dá-nos poder, dá-nos esse dom, dá-nos aquele dom. Dizer para você, o coração de Deus é sempre por pessoas. Logo, se Deus te dá talentos, se Deus te dá dons, é para servir a pessoas, é para servir a igreja como corpo, é para servir ao reino de Deus. Recentemente estive com uma pessoa que trabalha em prol dos outros, fiquei extremamente impactado. Essa pessoa, orando por outros, começou às 13 horas e até às 21 horas ficou ali orando pelas pessoas, sem ir ao banheiro e sem tomar nenhuma refeição, porque ela tem um dom e ela sabe que esse dom ela tem que colocar à disposição do reino de Deus. Então, quando pedimos a Deus algumas coisas, precisamos estar dispostos a abrir mão de algo. E eu disse há 3 semanas atrás, eu vou repetir uma frase: quando Deus nos pede para deixar algo, é porque Ele já tem algo preparado muito maior à frente para a sua história e para a minha história. E precisamos crer nisso. E José então foi testado, passou pelo teste de poder. A palavra diz que Deus ungiu a Nazaré com o Espírito Santo para fazer o bem e curar todos os oprimidos pelo diabo. O 7º e penúltimo teste com o qual José passou foi o teste da prosperidade. Deus o prosperou, e essa é uma área que nós somos muito testados. Deus os prospera. Conheço muita gente que Deus o fez, uma linguagem mais jovial, pirou o cabeção, começou a ter recursos, abandonou o Senhor, ao invés de ser grato a Deus. Conhece alguém? Você precisa levantar a mão, precisa olhar para o lado. Eu conheço pessoas que infelizmente não entenderam o propósito. Então, se Deus lhe deu algo, amados, é porque Deus tem um plano para a sua vida, e a prosperidade vem do Senhor. Provérbios vai dizer: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a sua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Se quer investir em algo que vai trazer retorno para você, mesmo que eu faça com essa intenção, provai-me nisso se eu não abrir as janelas do céu, diz a Bíblia, e derramar bênçãos sobre vós sem medida. É sermos fiéis ao Senhor e investirmos no reino de Deus. Eu sou testemunha fiel disso. Vale a pena honrar o Senhor com os nossos bens, com os nossos recursos, que no tempo de Deus você vai receber, porque aquele que deu essa palavra é fiel e justo, e ela acontecerá para aqueles que assim procedem. Eu e minha esposa, quando casamos, morávamos num lugar bem simples, no barraco. Passaram anos e anos, hoje temos o privilégio de morarmos numa casa bem estruturada, num local bem bacana.
porque nós sabemos que essa bênção do Senhor ao longo da nossa história. E o nosso coração não está nisso, mas está em amá-lo, em servi-lo, e por causa disso, Ele nos abençoa. O segredo para ser abençoado não é buscar as mãos de Deus, é buscar o Senhor das bênçãos, e aí Ele vai te abençoar. A gente vê lá na cadeia, toda semana, pessoas que buscaram as mãos de Deus e se decepcionaram. Porque Deus não vai satisfazer todas as nossas necessidades, mas se buscarmos o coração do Pai, Ele irá te abençoar, guardará a sua entrada, guardará a sua saída, e você terá paz. Gente, eu tenho conhecido gente que não dorme à noite, é algo impressionante. Pessoas que ainda não conheceram o Senhor Jesus não dormem, são muitas e muitas pessoas. E que denso dormir, gente, postar no travesseiro. Às vezes minha esposa que eu digo que está aqui, às vezes eu deito do lado dela e penso aquele versículo: em paz me deito e logo pego no sono. Só no outro dia. Glória a Deus por isso. Então José passou pelo teste de prosperidade. Vamos revisar os testes antes de falar do último. Deus teve que tratar com ele no orgulho. Deus teve que colocá-lo numa cisterna, passou pelo teste da cisterna, teste do palácio, teste da pureza, teste da prisão ou perseverança, teste de poder, teste de prosperidade. Em último lugar, qual foi o teste no qual ele teve que passar para ser aprovado, para assumir o lugar onde Deus queria? Foi o teste do perdão. José tinha todas as razões para não perdoar. Vocês conhecem a história? Jogado numa cova, vendido como escravo, mentiu para o pai. Imagina o sofrimento do pai. Então ele tinha todas as razões para não perdoar, mas ele tinha. Mas nós hoje temos uma referência de perdão que vem de Deus. Em Jesus nós somos perdoados, resgatados, justificados, transformados, regenerados, santificados. E glória a Deus por isso. Temos uma nova chance. Somos transportados do império das trevas para o reino do Filho do amor dele, para o reino de Jesus, e glória a Deus por isso. Mas há um princípio do perdão, que se nós não perdoamos, essa é uma das coisas que se nós não dermos ao Senhor, Ele não nos dá, é o perdão. Porque a oração do Pai Nosso diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mateus capítulo 6, então inserido o Pai Nosso, ele vai dizer: se não perdoamos a quem nos ofendemos, o Pai não nos perdoa. Parece quando temos essa situação, acordamos com a pessoa, pensamos na pessoa o dia inteiro, dormimos com a pessoa e começa a ficar pesado. Mas eu venho hoje para te dizer, assim como foi na vida de José, você precisa liberar perdão. Joyce Meyer tem uma frase, escritora americana muito famosa, pastora. Ela diz: faça um favor a você mesmo, perdoe. Eu conheci um homem que se separou, teve um divórcio complicado, ele não era cristão, e pela falta de perdão, isso foi gerando uma doença no corpo dele. Depois de alguns anos ele veio a falecer. Então o perdão, ele libera você de doenças físicas, diria psicossomáticas, e também te libera para experimentar o melhor de Deus. Então José passou por todos esses testes. Eu quero concluir, antes de orarmos, dizendo que pode ser que a gente tenha falhado em algum desses testes, como foi na vida de José, mas Deus tem sempre uma nova chance para você e para mim. Não vim aqui para apontar o dedo, mas eu vim para te dizer: o Deus que tem um propósito para a sua vida, Ele lhe dá uma nova chance, uma nova história. Deus tem para você.
Não é porque tropeçamos em algum momento que está terminado, muito pelo contrário. O Deus que é Pai e nos ama, quer te abraçar nessa noite e quer te levar a um lugar de paz e de descanso e te preparar para aquilo que Ele tem para o futuro, para nossas vidas. Quero lhe dizer que aquele que começou uma obra na nossa história, na sua vida, na minha vida, Ele vai completá-la, porque Ele é fiel. Só tem uma pessoa que pode impedir o plano de Deus na sua vida, que é você mesmo. Mas se permitir que Deus trabalhe na sua história, se você confiar que Deus tem o melhor, lá na frente você vai entender que havia um plano em todas as coisas. Quando eu falo da vida de José, comentei rapidamente na vez passada de um caso lá em Madagascar de um homem, um pastor, um apóstolo, perdeu a esposa depois de mais de 40 anos juntos. Ele tem um ministério com 62 pastores na liderança dele, dos quais 42 vivem no ministério e recebem do ministério. Então ele perde a esposa. E apesar de todos aqueles pastores, ele então me chama com o corpo presente naquela sala. Lá quando morre uma pessoa no enterro no dia seguinte, o corpo fica na sala por 4 dias consecutivos, de dia e de noite. Ele então, no sábado à tarde, ele falava inglês, ele conversa comigo e diz: traz uma palavra amanhã para mim. Eu falei: trago. Não sabia nem o que ia falar. Fui para casa, orei. Zezé estava aqui no Brasil. E então eu pensei: o que eu vou dizer para esse homem de Deus, que já cuidou de orfanato, que cuida de 50 crianças todos os dias e não tenta absolutamente nada na igreja, ele as alimenta da igreja, além de cuidar de 50 pessoas carentes de todas as religiões. Ele então tem um projeto de educação remoto que cuida mais de 100 crianças. E esse homem então, servo do Senhor, com uma vida nas mãos de Deus, passa por essa situação e me pede para trazer uma palavra no sábado à tarde, no domingo de manhã. Orei ao Senhor e Deus então me deu uma palavra para aquele homem, no qual carinhosamente é chamado de Papa Musa. Deus então me deu uma palavra dizendo para ele: Papa Musa, você hoje não entende o que está acontecendo na sua história, mas Deus manda te dizer uma palavra, que o melhor de Deus ainda está por vir no seu ministério. Pela autoridade de Deus, eu disse para ele, assim como foi na vida de José, se nós não conhecêssemos o final da história dele, diríamos que Deus é injusto, porque ele foi preso injustamente, foi jogado num buraco, vendido como escravo e outras coisas mais. Mas porque nós conhecemos o final da história, hoje nós podemos ver como Deus trabalhou na vida de José. E aí passaram-se 2 anos e meio, mais ou menos, na vida do Papa Musa, um apóstolo, com mais 62 pastores sob a gestão, cuida mais de 5.000 pessoas na África. Morava numa casa quando chovia alagado. Está terminando uma casa de concreto, onde ele morava do lado, para ele morar. Perdeu a esposa, passaram os 2 anos, Deus levanta uma outra esposa para ele. Casou-se há pouco tempo, então está vivendo no ministério. E eu me lembro da frase para ele, eu escrevi essa mensagem e entreguei para ele, depois de ministrar. E eu disse para ele em inglês: The best of God is yet to come. O melhor de Deus ainda está por vir na sua história. E eu quero declarar isso sobre você, como ministro do Evangelho. O melhor de Deus ainda está por vir na sua história. Talvez você não entenda todas as coisas, talvez você não veja o final que Deus está trabalhando, o que Deus está preparando para você. Mas se você perseverar em fé,
se você acreditar que aquele que começou a boa obra na sua história irá completá-la, e lá na frente você vai entender, você vai olhar para trás e vai ver que tudo não passou de uma preparação para aquilo que Deus queria realizar através da sua vida. E eu quero te dizer, Deus tem algo para você aqui, mas na eternidade, quando partirmos, diz a Bíblia, 1 Coríntios 2,9, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Glória a Deus. Portanto, amados, às vezes enfrentamos lutas, mas tire os olhos das circunstâncias e creia que Deus tem um propósito em todas as coisas, e lá na frente você vai entender que tudo cooperou para cumprir algo que Deus tinha na sua história. Amém? Vamos ficar em pé para orarmos então. Glória a Deus. Você pode projetar aqui Ezequiel 41, 22, somente um versículo, por favor. Eu não consigo ver, tem alguém lá dentro? Ezequiel 41, 22. Não. Ezequiel 41, 22, quando Deus dá uma revelação a ele, falando do céu, algo que eu descobri há algum tempo atrás que eu achei fascinante. Deus dá uma revelação a ele do céu, revela detalhes, mas algo que eu descobri que há um altar no céu. Ele diz ali, um altar de madeira de 3 côvados, metro e meio mais ou menos de altura, e seu comprimento de 2 côvados de 1 metro. Os seus cantos, a sua base e as suas paredes eram de madeira. E o homem me disse: esta é a mesa que está perante o Senhor. O que eu aprendi com isso? Há um altar nos céus, mas que esse altar é também uma mesa. E quem participa da nossa mesa, quem chamamos para estar conosco, a mesa é lugar de comunhão, lugar de interação. Então o altar também representa o lugar de uma mesa, onde podemos vir e nos servir da comunhão da intimidade do Senhor. Amém?